Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Hoje eu quero falar sobre o poder da palavra. Quantos creem que a palavra de Deus é poderosa? Existe poder na palavra de Deus. Existe poder em tudo que já foi falado por Deus. Existe poder em tudo que Deus está falando. Todas as vezes que algo saiu da boca de Deus, uma nova realidade foi estabelecida na terra. Por isso que Deus não pode perder tempo conversando, sugerindo, porque quando Ele fala, algo acontece a partir do que Ele falou. Ele não é um comunicador, Ele é um Deus criativo. A palavra de Deus fala sobre o bará de Deus, é um verbo no hebraico que fala a respeito de uma criação divina, um poder divino de criar. E existe uma característica em tudo que Deus cria, o Deus que criou sustenta o que foi criado. Então, quando Deus liberou algo a teu respeito, não é algo que foi lançado ao vento ou perdido, não, é algo que está preservado, guardado, te esperando. Sim, é verdade que muitas pessoas receberam promessas de Deus que nunca vão viver, porque não se posicionaram, não creram, não provocaram, não acessaram, não cumpriram o princípio, não caminharam debaixo da direção de Deus, do governo de Deus. Mas isso não significa que as promessas não existiam. Cada criança gerada no ventre de uma mulher, desde o princípio até o último dia, nasceu com o propósito de Deus, o chamado de Deus, o desígnio de Deus, a palavra de Deus liberada sobre ela. A mãe pode dizer, nasceu por um engano. Deus está dizendo, eu já estabeleci a sua história antes da história da sua mãe existir. O salmista diz, o Senhor já escreveu cada um dos meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Ou seja, o chamado de Deus para você antecede a sua existência. O cuidado de Deus com você antecede as suas crises. Ele provê antes da necessidade chegar, Ele cuida antes do levante acontecer, Ele sabe quem você é, mesmo enquanto pessoas ao seu redor não te conhecem. Você é anônimo, mas Deus te conhece, te chama pelo nome. E existe uma característica incrível na forma como Deus fala com a criação. Ele chama você do que você vai se tornar, enquanto você ainda não é. Ele chama Davi para reinar enquanto existe um homem reinando assentado num trono. Ele chama Abraão para ser pai da fé e pai de multidões, enquanto a sua mulher é estéril e ele é velho demais para ter filhos. Ele chama Saulo para ser um plantador de igrejas, enquanto Saulo ainda perseguia as igrejas que já haviam sido plantadas. Ele chama Pedro, um homem rude que fedia peixe, para usar a habilidade que ele havia desenvolvido de pesca, para pescar uma dinâmica diferente. Pedro, se você largar tudo e me seguir, não vai ser mais conhecido como pescador de peixes, mas eu vou te estabelecer como pescador de homens. Jesus nos chamou daquilo que nós vamos nos tornar antes de nós sermos, porque Ele sabe que se dissermos sim, aquilo que Ele disse que vai acontecer em Deus, já aconteceu. Você já é bendito, abençoado em Jesus. Você em Jesus é mais do que vencedor. A palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem muita gente, igreja, olha para mim, tem muito crente frustrado, ansioso, esperando ser abençoado, achando que a dinâmica da bênção de Deus fala a respeito de algo que vai acontecer, quando na verdade a dinâmica das bênçãos de Deus falam a respeito de algo que já aconteceu. A palavra de Deus diz, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a bênção que você vai viver, Ele já liberou. A vitória que você vai experimentar, Ele já conquistou. Vamos, alguém comigo? O livramento que você vai viver na segunda, Ele já liberou há mais de 2000 anos atrás. Porque a vitória da igreja não é uma vitória futura, é uma vitória passada. Não venceremos, já vencemos. Não conquistaremos, já conquistamos. Nós não teremos, Deus já nos deu. Porque o poder da igreja não está sobre aquilo que fazemos, está sobre aquilo que herdamos. A herança da igreja foi estabelecida em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Você está recebendo aqui nessa noite? Eu vou continuar na velocidade 2 do WhatsApp para ninguém se perder. Existe algo de Deus aqui para essa noite, eu preciso derramar tudo. Você está comigo? Diga amém. A herança é algo que Deus conquistou e nos deu. Por isso que a glória não é sua, o dom não é seu, nem a fé que você carrega foi você quem gerou.
Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o princípio e o final de todas as coisas. Ele é aquele que começou a boa obra e é fiel para concluí-la. Tudo começa nele, se sustenta nele, passa por ele, aponta para ele. É ele quem sonhou tua família, fez você sonhar. É ele quem te deu a família, vai manter de pé. É ele quem te deu um chamado, fez você sonhar o chamado, vai sustentar o chamado e vai fazê-lo ser ativado. É ele quem te deu promessas, te lembrou das promessas, sustenta as promessas, e quando você se posicionar, é ele quem vai cumpri-las também. Vamos, alguém comigo? É ele quem te deu unção criativa, é ele quem te fez visionar o futuro, e quando o futuro se tornou presente, é ele quem mantém você de pé para que ninguém te roube aquilo que ele te confiou. É ele quem te viu quando ninguém via. É ele quem falou a teu respeito quando ninguém falava. Quando nada existia, ele já era. Deus não existe, Deus é. Porque tudo que existe foi criado por alguém um dia. Quando nada existia, ele já era. Quando nada existia, ele já era. E o Deus que já era, quando nada ao teu redor existia, já te via, já te chamava, já tinha sonhos a teu respeito. Por isso, irmão, a dinâmica da fé não depende daquilo que os meus olhos veem, porque os meus olhos vacilam, os meus sentimentos são momentâneos. Os meus olhos olham os inimigos ao meu redor e eles se amedrontam, mas o meu espírito sabe: em Jesus me tornei inabalável. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Os meus olhos naturais veem homens maus, línguas maldizentes, felinas, dardos inflamados, setas, coisas liberadas contra nós, armas forjadas contra nós. Mas o meu espírito sabe: o Deus do livramento não descansa, não dorme. É Ele quem guarda a minha casa, é Ele quem sustenta as minhas promessas, é Ele quem me mantém de pé. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Agora, como viver o poder do Evangelho se não conhecemos o que a palavra de Deus fala a respeito de quem somos, o que temos? Como viver a plenitude da vontade de Deus se não conhecemos o Deus e a sua vontade? Não dá para ser obediente a algo que sequer sabemos que Deus espera de nós. A obediência é precedida por um comando, e esse comando você vai ouvir da boca do próprio Deus. Como viveremos o chamado se nem sabemos para que fomos chamados? Como caminharemos como filhos se a gente nem se enxerga como filho? Irmão, a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Se a palavra de Deus diz que a falta de conhecimento me faz perecer, eu preciso entender que o conhecimento de Deus me faz prosperar. Quando eu não conheço, eu tenho medo, angústia, dúvidas, anseios, preocupações. Mas quando eu conheço, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei de onde vem o meu socorro. Eu sei que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já pedi ou pensei. Eu sei que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que vai acontecer, já aconteceu. Eu sei que é Ele quem seca as minhas lágrimas, recolhe cada uma delas, como diz o salmista. Por acaso o Senhor não tomaria nota de cada uma delas e as recolheria no seu odre? Eu sei que toda lágrima é semente, eu sei que todo deserto é testemunho, eu sei que toda crise é uma escola da fé, porque o Deus que me permitiu passar é o mesmo Deus que me sustenta enquanto eu passo. O salmista diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. O Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Mas eu não conheço o caráter do Deus que cura. Eu posso acreditar que um diagnóstico é mais forte do que uma palavra de Deus. Porque quando você recebe um diagnóstico, a primeira coisa que você vai fazer é procurar no Google sobre essa doença. Mas o que vai mudar a nossa história é se acessarmos em Isaías 53, o que a palavra já diz sobre doenças e enfermidades. Quando eu tive endocardite bacteriana aguda, muita gente foi praticamente se despedir de mim lá em casa. Eu lembro dos jovens me abraçando e eu achei aquilo inusitado, parecia que era o último abraço. E eles me abraçavam e falavam: vai ficar tudo bem. Eu sentia lá no fundo que eles não tinham tanta certeza se de fato ia ficar tudo bem. Depois que eu saio do hospital, eles vão compartilhar. Eu preciso ser sincero com você, pastor. Quando a gente soube da notícia, a gente foi pesquisar no Google a doença e a gente achou que talvez você não voltasse. Não dá para você pesquisar sobre a doença no Google e não acessar a palavra de Deus a respeito de doenças e enfermidades.
Não dá para você ler todos os indicativos financeiros e jornais econômicos e painéis econômicos e não estudar sobre a característica do Jeová Jireh, que provê em meio a crises, que faz Isaac prosperar ainda no ano em que semeou 100 vezes mais. E a palavra de Deus diz que ele colheu ainda aquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Não dá para negligenciar o que Deus fez com Abraão no meio do deserto, o que Deus fez com José no meio de um cativeiro, o que Deus fez com Davi mesmo sendo perseguido, o que Deus fez com Jesus, irmão. Não dá para negligenciar o que a palavra de Deus diz sobre riquezas de Deus, mas saber o que o mercado financeiro diz a respeito de riquezas da terra. É um desperdício se tornar um cidadão do céu, mas caminhar como um cidadão da terra. Você tem dupla nacionalidade. Você está na terra, mas você governa a partir do céu. Você está construindo na terra, mas Jesus está construindo uma morada para você nos céus. Você está passeando na terra, mas um dia você vai passear sobre as ruas feitas com ouro nos céus. Você está vivendo milagres na terra, mas um dia você não vai precisar mais de milagres nos céus, porque todo milagre é a resposta de Deus para suprir um problema. Mas na glória não precisaremos de milagres, porque não haverá cura onde não há enfermidade, não haverá socorro onde não haverá tribulação, não haverá livramento onde não haverá inimigos. Irmão, na glória todo o nosso chamado ele cessa. Para que precisaremos de mestres, se o mestre vai nos ensinar enquanto estivermos sentados aos seus pés? Para que precisaremos de evangelistas, se aqueles que aceitaram o convite de salvação estão lá e os que não aceitaram não terão mais tempo para isso? A porta se fechou. Para que a voz profética diante do Rei da Glória ou o mover apostólico, se o reino inabalável está estabelecido? Então, irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Se é para esse lugar que Deus está nos chamando, e se Ele está nos chamando para trazer a realidade desse lugar enquanto estamos na terra, precisamos nos mover segundo aquilo que Deus está falando. Alguns vão dizer: esse evangelho é um evangelho de prosperidade. Não, mas o evangelho também é prosperidade. Riqueza do tipo de Deus que não acrescenta dores é uma bênção. Alguns vão dizer: essa igreja, ela quer expandir, já não está bom. Não está bom, porque se a minha família não estivesse aqui dentro, estava faltando uma família. Se a sua família não estivesse aqui dentro, estava faltando uma família. Quantas famílias ainda não foram tocadas, ainda não foram salvas? Quantas nações ainda não têm Bíblias na tradução da sua língua local? O milagre que você recebe, o toque que você recebe, ele foi gerado antes de uma palavra que saiu da boca de Deus. Diga ao fraco: eu sou forte. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe por que ele tem sido tão poderoso que a gente está vivendo com salvação na nossa igreja? Porque a gente entendeu que a palavra de Deus diz sobre o ministério da reconciliação. A Bíblia diz: fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação. Por isso, todas as vezes que falamos reconciliem-se com Deus, a Bíblia diz que é como se o próprio Deus falasse através de nós. Então, o que a Bíblia está dizendo é que quando a gente no final de cada culto fala para você fechar os olhos e a gente faz um apelo, a Bíblia diz que enquanto a minha voz fala, é como se o próprio Deus falasse através de mim. É por isso, irmão, que a palavra liberada debaixo de temor, em um ambiente de fé, gera tantos efeitos. Porque a palavra que sai da boca de um pastor antes saiu da boca do próprio Deus. A palavra que vai sair da sua boca, Pai, sobre os seus filhos, antes saiu da boca do próprio Deus. É por isso que a gente precisa cuidar muito bem. A Bíblia diz que da nossa língua saem palavras que têm poder de vida e de morte. Você pode abater alguém, ou você pode levantá-lo. Você pode ferir alguém, ou você pode exaltá-lo. Irmão, a palavra que sai da sua boca, se for uma palavra que um dia saiu da boca de Deus, ela vai gerar avivamento aonde for liberado. Alguém está comigo? Diga amém. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Vamos ler juntos até aqui? Vamos lá, com autoridade. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Vamos, levante suas mãos, vamos declarar isso junto mais uma vez. Sustentando todas as coisas por sua
palavra poderosa. Mais uma vez, vamos sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Hebreus 1:3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, o Filho, ele emana, ele expressa a glória de Deus. Aí vem a segunda característica de Jesus: o Filho é a expressão exata do seu ser. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Todas as coisas que você pensa a respeito de Deus, que você não encontra na pessoa de Jesus, estão equivocadas. Mas tudo que você pensa a respeito de Deus, que você encontra em Jesus, significa que estão alinhadas. Tem muita gente que acha que Deus é um Deus punitivo, que Ele está pronto para ver o nosso próximo erro e nos matar. Mas não encontramos isso na figura de Jesus. Então, se aquilo que eu penso sobre Deus, eu não vejo naquele que é a expressão exata de quem Deus é, aquilo que eu penso a respeito de Deus está equivocado. Irmão, a gente não vê Jesus entrando em nenhum prostíbulo e quebrando todo aquele lugar. A gente não vê Jesus entrando em bares e quebrando aqueles lugares. A gente não vê Jesus entrando em lugares de pecado e acusando aquelas pessoas, mas a gente vê Jesus entrando num templo e fazendo isso. Por que Jesus faz isso num templo e não faz isso em outros lugares? Porque caminhar na carne é algo que você espera de quem nasceu na carne, mas não é algo que você espera de quem deveria falar em nome dele. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Então o que a gente aprende é que Deus é misericordioso com os pecadores, mas Ele tem uma medida mais alta com aqueles que conhecem quem Ele é. Eu já falei sobre isso aqui há 3 semanas atrás. Se eu não me engano, em Tiago a Bíblia diz que pecado não é só o mal que eu faço, mas o bem que, podendo fazer, escolho não fazer. Pecado não é só quando eu faço algo que fere a Deus, mas quando eu não faço e por não fazer, firo o coração dele também. Pecado também é omissão. Por que muitas vezes nós somos omissos como igreja? Porque não conhecemos a palavra. Porque, irmão, quando você sabe quem você é, você não vai desejar ser mais ninguém além de você mesmo. Você entende que você tem um chamado. Deus te ungiu para algo específico. Deus te chamou para um tempo. Deus te chamou para governar. Você não consegue viver com pires na mão pedindo favor para ninguém. Não dá para ter uma conduta vitimista quando você se entende como rei e sacerdote. 1 Pedro 2:9. Fomos estabelecidos por Deus como reis e sacerdotes. Governamos, lideramos, estabelecemos, mas também ministramos diante de Deus e dos homens. Somos sensíveis na presença de Deus, mas somos furiosos. Eu vou usar esse termo que em inglês faz mais sentido. Esse amor furioso, ao mesmo tempo é cheio de compaixão e misericórdia, mas diante do pecado do inferno ele não pede licença. Você não vai pedir licença quando o assunto é uma doença nos seus filhos. Não, você vai declarar: a doença saia em nome de Jesus, enfermidade cessa em nome de Jesus, sobre toda palavra maldita que seja quebrada, sobre todo levante do inferno que seja desfeito, porque a palavra de Deus me garante. E os inimigos que virão contra mim por um caminho, os 7 caminhos fugirão. A palavra de Deus nos garante que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Igreja, Lagoinha Alphaville, olha para mim, em nome de Jesus, guarda isso. Irmão, eu vou morrer falando a respeito de um evangelho que fala sobre autoridade, poder e graça, governo, mesmo que os dias sejam maus, porque eu aprendi, como eu falei no início desse culto, a desenvolver a habilidade de sonhar mesmo em meio a cativeiros. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que as realidades do meu tempo presente não definem toda a minha história. Eu sei que eu não sou a minha crise, eu não sou o meu tropeço, eu não sou o meu dia mal. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. E eu vou viver o que Deus disse que eu viveria. Não importa se os inimigos pensam algo diferente, aquele que me estabeleceu é quem me sustenta. E se o inferno não concorda com a medida que Deus te deu, manda falar com quem te chamou. Quem te chamou é que sustenta o seu chamado. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia. Será que você pode dizer: ainda bem que eu vim, Jesus? Agora, uma coisa que eu acho poderosa na palavra é que Hebreus 1:3 está dizendo que Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de quem Deus é.
E aí, Rafa, vem a terceira parte. Levanta suas mãos e recebe isso em nome de Jesus. A sua família foi Deus quem te deu. É Ele quem vai sustentá-la e manter de pé. O seu chamado foi Deus quem fez. Não importa se pessoas não te notam, se pessoas não creem naquilo que você sonha ou carrega. Foi Deus quem te chamou antes de tudo ao teu redor existir. O teu negócio é um negócio de Deus. Glorifica a Deus. Deus é glorificado através desse negócio. Esse negócio é do Senhor. Então é Ele quem garante, é Ele quem sustenta. Deus está no quadro societário da tua empresa. Então não tem como falir uma empresa em que Deus é sócio majoritário. Ele tem voz no teu conselho. Ele tem voz no teu conselho. Uma opinião dele pode mudar uma decisão sua. Então, irmão, você não vai andar perdido ou correndo atrás do vento. Você vai ter a palavra certa na hora certa. A palavra de Deus diz que Ele dá sabedoria livremente àqueles que pedem. Você vai ter sabedoria de Deus para discernir. Você vai ter sabedoria de Deus para se mover. Você vai ter sabedoria de Deus para andar na estação certa, na velocidade certa. Mesmo que não faça sentido para alguns, enquanto você faz, vai fazer todo sentido depois que Deus concluir aquilo que Ele começou a fazer. Não fazia sentido para o povo ao redor de Noé o que ele fazia, mas fez todo sentido depois que a chuva de Deus veio. Você vai antecipar estações. Deus vai falar com você de forma íntima e você não vai se mover por aprovação de homens, porque quem se move por aprovação para por conta de rejeição. Não, você vai se mover por conta de uma palavra de Deus. Não importa como estão as coisas ao seu redor, você não é refém das circunstâncias, você não depende da geografia, você não depende nem do clima para frutificar. Deus é aquele que faz Abraão prosperar no meio do deserto, mas Adão se perdeu no meio do paraíso. Você vai prosperar. Você não depende de uma terra de oportunidade, você não é um oportunista. Você depende de uma palavra de Deus. Você é filho de Deus. Deus vai falar e você vai se mover a partir do que ouviu. Deus vai te mostrar e você vai se mover a partir do que viu. E vai acontecer aquilo que Deus te prometeu, se você crer e não duvidar, se você permanecer e não recuar, se você confiar no Senhor. A Bíblia diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se podem abalar. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles correm e não se cansam, voam alto como águias. A Bíblia diz que o homem... Todas as coisas, por meio da sua palavra poderosa. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! Ele sustenta, irmão. Fala para quem está do seu lado, Ele sustenta. Vamos, fala para quem está do outro lado. Fala, Ele garante, Ele te livra, Ele preserva, Ele te guarda, Ele te mantém de pé. Quem Ele levanta, não há quem possa bater. Não estou dizendo que o inferno não tenta. Estou dizendo que não vão ter dias maus. Todos os lados somos pressionados. Existe o dia mau. Abraão enfrentou o dia mau, você vai enfrentar também. Noé enfrentou o dia mau, você vai enfrentar também. Jesus enfrentou o dia mau, eu vou enfrentar também. Mas se a gente permanecer no lugar que Deus nos chamou para estar, no lugar da humilhação, vai testemunhar a dupla honra de Deus. A mesma cidade que viu Jesus sucumbir e se entregar à morte é a mesma cidade que testemunhou a ressurreição do Filho de Deus. O mesmo vilarejo que estava em luto quando Lázaro morreu foi o mesmo vilarejo que viu Lázaro vindo para fora depois que Jesus chamou. A mesma arca que sustentou uma família durante o dilúvio foi a mesma arca que viu essa família sair para recomeçar depois que o dilúvio passou. Vamos receber isso em nome de Jesus. A mesma fornalha ardente que incinerou os soldados que se aproximaram para lançar os homens de Deus. E é o mesmo ambiente que viu o quarto homem na fornalha dançando com eles no fogo. Mesma ilha que viu uma serpente picar Paulo, viu Paulo orar pelos enfermos e eles serem curados. O mesmo mar que viu Jonas ser engolido por um peixe grande, que viu o naufrágio de Paulo, que viu a tempestade, os mesmos lugares, o mesmo cenário, em meio à água, tempestades, tribulações, em meio a lagos, a mares, em meio a todos esses cenários, algo aconteceu. A gravidade foi vencida, Jesus caminhou sobre as águas, o mar se abriu. Cenários diferentes, mas a mesma dinâmica. A criação viu a glória de Deus fazer o impossível se tornar inevitável.
isso começa, igreja? A partir de uma palavra. Moisés se levanta como libertador, vai até Faraó e fala que eu quero que o meu povo seja liberto. A gente vê um cajado tocar no mar, a gente vê o mar se abrir, mas tudo isso começou com a obediência de uma palavra. A história de José: José recebeu um sonho de Deus. Ele tinha uma capa colorida, ainda habitava com seu pai, com seus irmãos, não era escravo, não estava cativo. Ele recebeu um sonho de Deus. Anos depois recebe um anel de honra, sandália nos pés, é estabelecido como um governador, tem autoridade sobre nações, governa sobre povos. Mas tudo isso começou com a palavra de Deus. Davi está no pasto, ele está nas malhadas, ele está cuidando do rebanho do pai. Não é lembrado pelo pai, não é cogitado pelos irmãos, mas é lembrado por Deus. Ninguém lembrava de Davi, Deus mandou chamar Davi. Aquele a quem eu vou ungir ainda não está nessa sala, mande chamar. José está cativo, irmão. Ele é preso. Eu não sei como era a realidade, mas eu não imagino que ele tinha um bom aroma. Ele estava num lugar estranho. Eu não imagino que ele tinha belas roupas. Estava preso. Mas quando chegou o momento de José, Deus mandou chamar José. Na noite anterior dorme como escravo, na noite seguinte dorme como governador. Deus é esse, irmão, que transforma escravos em reis. Deus é esse que transforma perseguidores de igreja em plantadores de igreja. É o Deus da nossa salvação. E tudo começa por uma palavra dele. E algo sobrenatural acontece. Uma palavra de Deus. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Feche teus olhos. Palavras que vão ter acesso ao seu coração não serão palavras de morte. Não serão palavras que geram dúvida. Serão palavras de vida. Você vai saber quando é Deus falando. E elas vão renovar o teu interior, o teu espírito. Elas vão te dar alegria. Toda palavra que vem do inferno gera condenação, mas toda palavra que vem de Deus gera convicção. Você vai ser renovado à medida que você ouve a palavra de Deus. A sua fé vai ser expandida, aumentada. Você vai ter fé para pequenos milagres. E à medida que esses pequenos milagres acontecerem, você vai começar a ter fé para milagres maiores. Você vai se tornar um perseguidor de avivamento. Você vai ser um caçador de Deus. Você vai perseguir o que Deus está fazendo na terra e você vai participar do que Ele está fazendo. Você não vai se contentar em ser um crente comum. Você não vai ser um espectador de avivamento. Você não vai ser alguém que está sentado apenas numa igreja. Não, a sua família vai ser um pilar naquilo que Deus está fazendo. O sobrenome da sua casa vai ser colocado no alistamento de Deus. Quando a história na eternidade for falar sobre o que Deus fez na terra, o seu nome vai ser citado. Você não vai ficar de fora. Você não vai se contentar, irmão, apenas em ouvir uma palavra 40 minutos, um dia da semana. Não, você sabe que existe mais. Você vai ansiar por mais. A palavra de Deus vai te envolver, vai te guiar, vai te proteger, vai te blindar, vai te sustentar. Ela vai te levar a lugares altos. Você vai caminhar de palavra em palavra. Você vai caminhar de milagre em milagre. Você vai se mover de glória em glória. Você vai ver a bondade de Deus se cumprindo, a fidelidade de Deus operando. Você vai ver como Deus faz o impossível se tornar inevitável. Basta você crer, irmão, que o seu amanhã vai ser melhor do que hoje. Você precisa entender e crer e confiar que tudo que você já viu Deus fazer não se limita a tudo que Deus é capaz de fazer. Você viu Deus fazendo X milagres, mas existem milagres que você ainda não viu e Deus ainda é capaz de fazer, porque Deus não cabe na caixa das nossas experiências pessoais. Eu só vi Deus fazendo assim, eu acho que Ele só pode isso. Não, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou sonhamos. Ele é poderoso para fazer aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no coração do homem. É isso que o Senhor tem preservado, guardado, preparado para aqueles que creem. Eu declaro em nome de Jesus, você e a sua casa firmados numa palavra de Deus. Você não vai aceitar propostas do inferno. Você não vai se mover por opiniões de homens. Você está debaixo de uma palavra. Você vai ser como Neemias, focado. Inimigos virão, alguns homens virão para tentar tirar o teu foco, algumas distrações virão para tentar tirar o teu foco, alguns ladrões de alegria virão para tentar tirar o teu foco, mas a tua resposta vai ser: estou ocupado demais com uma obra que Deus me confiou. Você não vai se desviar nem para a esquerda nem para a direita, não. Você vai permanecer até que se cumpra, e naquele dia você vai dizer: aquilo que Deus me disse que aconteceria,
aconteceu. Aquilo que Deus me disse que faria, o Senhor fez. E estamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de júbilo, o nosso coração está cheio de alegria, porque cantamos pelas ruas da cidade: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu declaro em nome de Jesus, ainda em 2024, você e a sua casa vivendo o maior romper da sua história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, diga amém. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, igreja, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! Aleluia! Alguém pode dizer glória a Deus por isso? 17 mil famílias online. Você pode celebrar cada família online. Aleluia! Eu tenho 4 minutos, eu preciso terminar essa mensagem. Vocês são incríveis. Mas eu creio que 4 minutos é suficiente para aquilo que Deus vai fazer. Você está comigo? Uau, China acabou de conectar. Você tem noção do que é alguém na China participar de um culto online num país ocidental? Eles têm que usar aquele VPN, sei lá o que. Tem que mudar o IP, você tem que pagar uma taxa, você tem que usar um IP fora de outro país. Existe um nível de controle muito grande. Uma das imagens que mais me impactou esse ano de 2024 foi uma imagem que postaram, me marcaram. Eu preciso até encontrar essa imagem. Se é você tá online, me envia de novo, por favor. Alguém assistindo o culto da Lagoinha Alphaville, no meio da China, com uma Bíblia aberta, com todas aquelas... o que? Mandarim? Uma Bíblia em mandarim, cara, aberta, e Lagoinha Alphaville, a pessoa cultuando da China. Irmão, eu creio que aquilo que Deus está fazendo não tem fronteiras. Até os confins da terra se ouvirá os testemunhos do que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar, em nós e através de nós. Você crê nisso? Diga amém. Segundo pilar que eu quero compartilhar. Fala comigo, a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Irmão, existe entre os ortodoxos, os judeus ortodoxos, tanto zelo com o nome de Deus, que alguns inclusive não entram no banheiro com a carteira, porque a cédula de dinheiro vem escrito: Deus seja louvado. Tem pessoas que não usam o nome de Deus em vão. Inclusive, isso é um conselho, uma direção que a palavra nos dá. Tamanho é o zelo com o nome de Deus. Precisamos ter zelo também com a palavra de Deus. Ele está falando o que ele viu. Eu não suportaria 15 minutos de uma palestra minha falando sobre mim mesmo, a partir daquilo que eu penso. E é por isso que é muito raro você ver algum escândalo, por exemplo, envolvendo o meu ministério, a nossa igreja, porque eu não gasto tempo de púlpito para falar sobre opiniões. Ninguém veio aqui nessa noite para ouvir o que eu acho. Você veio para ouvir o que a palavra de Deus fala. Então muitas vezes tento me colocar em pegadinhas do tipo: o que você pensa sobre o movimento LGBT? Tanto faz o que eu penso, não vai mudar a história de ninguém. Nenhum dos membros da minha igreja senta para ouvir o que eu penso, mas eles sentam para que eu relembre e comunique aquilo que Deus fala. Tudo que você vai viver, irmão, vai viver a partir de uma palavra de Deus, não a partir de uma opinião de alguém. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Mas muitas vezes a gente inverte as prioridades. Quantas vezes, irmão, olha para mim em nome de Jesus, quantas vezes a opinião de alguém nos feriu mais do que uma palavra de Deus que nos edificou? Alguém que às vezes você nem gosta fala algo a teu respeito, isso te abate. Mas o Deus da tua história liberou uma promessa sobre você e isso não te edifica. Às vezes uma palavra liberada num corredor, numa sala em que não estávamos, numa reunião em que a gente não estava, mas alguém te faz saber o que foi falado, te abate mais do que uma palavra liberada debaixo de céus abertos. Jesus é batizado nas águas, a porção do Espírito é derramada sobre ele, e a Bíblia diz que então uma voz veio do céu dizendo: esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. Faz o que Satanás vai falar para ele 40 dias depois. Deus já se antecipou e falou 40 dias antes: quando você for tentado, não se esqueça quem você é. Você é o meu filho e eu tenho prazer em você. Até os animais excedentes que ele leva na arca, Deus já mandou ele prover antes de entrar na arca. Ele já sabia que
o espírito de Noé desejaria ofertar algo para ele, então ele já provê antes do desejo chegar. Ele provê um jardim fechado antes da criação ser colocado nela. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. A dinâmica de Deus provê antes da necessidade chegar. Você está comigo? Diga amém. O que a gente precisa crer? Tudo que você precisa habita numa palavra que sai da boca de Deus. Que a gente não depende de opiniões de ninguém, se a gente tem uma palavra de Deus. Você precisa se agarrar com todas as suas forças à palavra de Deus. A palavra de Deus, eu vou finalizar esse último tópico, é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na sua. Olha o que a palavra de Deus diz em Ezequiel 37:4. Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano. Ezequiel 37:4 nada mais é do que um diálogo. Eu ouvi de Deus, Deus dizendo: diga. Então eu disse: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Irmão, um exército se levanta em meio a um vale de ossos secos, porque alguém ouviu algo de Deus e comunicou aquilo que ouviu. Ele não disse o que ele sentia, ele não disse o que ele pensava, ele disse o que Deus havia dito para ele. E a partir do que ele diz, algo sobrenatural acontece. Bom, olha para mim, tem muito casamento em crise, porque ao invés da gente dizer para o outro o que Deus diz sobre o outro, a gente diz para o outro o que a gente está sentindo naquele momento sobre o outro. Quantas vezes a gente gasta o poder da palavra para liberar sentimentos, e muitas vezes a gente não usa o poder da palavra para liberar firmamentos, fundamentos, liberações. Quantas pessoas aqui gastam tempo falando nas suas empresas sobre aquilo que estão sentindo, mas não gastam tempo profetizando sobre as suas empresas a respeito daquilo que Deus disse sobre elas? Quantos ministérios não têm frutificado e não têm vivido uma aceleração porque a gente está profetizando o sentimento ao invés de profetizar o que a palavra diz? Irmão, se fosse mover pelo sentimento, toda segunda-feira o seu pastor estaria em lágrimas. Quando chega o que a gente precisa pagar e quanto a gente tem saldo, se eu me movesse por sentimento e você me visitasse nas segundas-feiras, você ia ver alguém vivendo em lástima, você ia ver um novo livro de cantares sendo composto. Mas não é isso que você encontra. Se você me encontrar todas as vezes que o nosso assunto é balancete financeiro, desafios financeiros e expansão, você vê um sonhador sonhando em meio a cativeiros, porque eu aprendi que se fosse para falar sobre sentimento, eu não precisaria ter nascido de novo. O homem de Deus, nascido de Deus, caminha segundo a palavra de Deus. Fomos feitos de novo no Espírito e caminhamos no Espírito. Então o que sai da sua boca não dá para ser o que todo mundo está vendo. O que sai da sua boca tem que ser sobre aquilo que só Deus mostrou para você. Você está comigo? Diga amém. Os olhos naturais vão dizer, irmão, os dias são maus. O povo de Deus está dizendo, toda a terra está cheia da glória de Deus. Os olhos naturais vão dizer, o Brasil está em crise. Mas o povo de Deus vai dizer, o Brasil é nação santa, o lugar de Deus, um celeiro de avivamento. O último sopro de Deus na face da terra virá desse lugar. Homens vão dizer, os dias são maus, o amor está se esfriando, mas o povo de Deus vai declarar, em toda a terra a igreja de Jesus continua gloriosa, ela continua avançando e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez você ou o seu gerente, talvez o seu CEO, o CFO, o CMO, ou seja o que for, vai dizer, olha, a empresa não está indo bem, as contas não estão legais, os indicativos não são bons, mas você precisa profetizar a despeito de toda dor. Ouça o que diz a voz do Senhor. Prosperaremos em meio a crises, avançaremos em meio ao caos, nós floresceremos mesmo no dia mau, porque o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa justiça e Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Então nós declaramos em nome de Jesus que nós levantamos os nossos olhos aos montes, porque sabemos que é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. Alguém pode levantar as mãos nessa noite e declarar isso em nome de Jesus? Diga, eu não vou gastar tempo falando o que eu sinto. Diga, eu vou profetizar o que Deus está falando comigo. Levante suas mãos, declare em nome de Jesus. Diga, o que eu sinto é sentimento, mas o que Deus fala, diga, é convicção. Se Deus disse que vai acontecer,
Vamos lá, Goiânia, declara isso com tudo que você pode. Diga: já aconteceu. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Terceiro e último ponto. Você está comigo ainda? Diga amém. A pergunta que a gente precisa responder a partir de hoje é: o que você faz com aquilo que você ouviu de Deus? O que você faz com aquilo que você ouviu de Deus? Abraão, ele é a nossa referência de resiliência e de fé a despeito das circunstâncias. Abraão é o pai da fé. Recebe uma promessa de Deus que vai ter filhos enquanto é velho e a sua mulher estéril. Prospera no meio de um deserto. Deus pede para ele sair do lugar que ele estava e ir para um lugar que ele nem sabia qual era. Irmão, Abraão foi testado de todas as formas. Ele precisou crer que o Deus que tirou ele do lugar conhecido protegeria ele no lugar desconhecido. Ele precisava crer que Deus prometeu para ele um filho mesmo quando não poderia gerar, e que Deus seria fiel para cumprir o que prometeu. Mas ele não foi testado só aí, enquanto ele aguardava receber algo. Segura um pouquinho a bateria, por favor. Ele foi testado, aleluia, meu filho, é isso. Ele deu um aleluia com tanta convicção, né? Aleluia, libera de novo aí, sobrado. Aí dá joinha, né? Cara, criança é demais. O moleque soltou um aleluia gigante, você ouviu, mano? Aê, campeão! Glória a Deus. Aí eu falo, dá um aleluia aí, ele faz assim, ó. Abraão é testado enquanto aguarda o que Deus prometeu. Mas Abraão foi testado depois que recebeu aquilo que ele aguarda. Referência máxima. Eu acho que dá pra gente fazer uma série só sobre Abraão, mas eu quero falar sobre um ponto chave aqui. Romanos 4:18. Fica de pé no seu lugar, feche teus olhos. Eu quero profetizar a palavra sobre você. Você não vai ser um crente emocional. Você não vai crer só quando faz sentido ou quando você está sentindo. Não, você vai crer porque você sabe. Fé não é sentimento, fé é convicção. Fé não é o que se sente, fé é o que se sabe. Eu sei que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele me prometeu. Feche teus olhos em nome de Jesus. Quando o instrumental lidera a gente, feche teus olhos. Romanos 4:18 diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mas mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para cumprir o que prometeu. Nós cremos que a despeito do que aquilo que a gente sente, o Senhor continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Jesus nos dá uma fé inabalável, uma fé que não depende de circunstâncias, uma fé que não depende, Pai, de aprovações, de opiniões de homens, uma fé inabalável. Jesus fortalece os que estão cansados, restaura e dá vigor àqueles que estão desanimados, levanta o abatido, liberta o cativo, cura o enfermo. Nós ministramos em nome de Jesus como ondas de avivamento nessa noite, varrendo essa igreja, da primeira à última pessoa, do primeiro voluntário que chegou até o último que vai sair, da primeira família que se conectou online àquela que acabou de chegar agora. Jesus, do mais novo na fé, do neófito, daquele que ainda está bebendo leite, até o mais maduro, que tem raízes profundas, foi experimentado no Senhor, que tem troncos largos e já frutificou muitas vezes e vai continuar frutificando. Jesus, sobre
aqueles que eram céticos, mas estão se abrindo, aqueles que são completamente apaixonados, sem reservas. Eu te peço em nome de Jesus, nos marca nesses dias com uma fé inabalável, que não é circunstancial, que não é emocional, que não é frágil. A gente não vai desanimar na fé quando algumas vontades nossas não forem feitas, porque nós entendemos que a tua vontade é melhor do que a nossa, os teus caminhos são mais altos que os nossos, a tua vontade é boa, agradável e perfeita. E mesmo quando coisas parecem que estão desmoronando, nós entendemos, Jesus, que nos seus planos elas estão apenas se encaixando. Tem coisas que a gente não entende hoje, vai entender amanhã. Tem coisas que não fazem sentido pra gente hoje, vão fazer amanhã. Por isso nós cremos que o Deus que passeia na eternidade sabe o que é melhor para nós. Mesmo que coisas não façam sentido, nós decidimos entregar, confiar, avançar. Jesus, nós sabemos que a tua palavra é suficiente. Ela é vida, verdade, ela é cura, liberdade. Ela sustenta, ela nos guarda, ela nos protege. Tudo que nós precisamos é uma palavra tua. Se o Senhor disser vá, nós iremos em fé. Se o Senhor disser espere, esperaremos até segunda ordem. Se o Senhor disser se lancem, nos lançaremos, porque cremos que o Deus que abriu o mar no passado vai abrir de novo. O Deus que operou milagres e maravilhas no passado vai operar de novo. Nós declaramos para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, que cremos que a tua palavra é suficiente. A tua palavra é vida e verdade, Pai. Nós profetizamos a tua palavra, dizemos ao vale de ossos secos, voltem a viver. Eu profetizo a ministérios aqui que estavam enterrados, líderes talvez desanimados. Não é tempo, irmão, de você perder tempo, porque Deus está a caminho, o reino de Deus está próximo. Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso nas batalhas, e Ele está nos chamando para avançar. Igreja, é tempo de despertar, é tempo de despertar, é tempo de ouvir o que os céus estão dizendo e caminhar debaixo dessa palavra. Avançaremos em fé e testemunharemos a bondade de Deus. Nós cremos e nós declaramos 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos, eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.